Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você me encontra no X por Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar o culto ao Bitcoin, como a fé maximalista pode levar à ruína financeira. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Só para constar também, você me encontra no X não, Twitter. Eu não mudei o nome do meu Twitter, não. No arroba investidordeskDSC, porque eu não cobro descentralizado. É muito importante, tá? Depois você dá uma olhada lá no nosso Twitter, porque é onde a gente lança todas as atualizações. Mas vamos falar do maximalista. Ai, você fala mal de Bitcoin. Eu não estou falando do maximalista de Bitcoin, trouxa. Estou falando de todo maximalista, tá? Então vai com calma. Calma seu coração. Só ouve. Mas esse é um cenário que praticamente vem só do Bitcoin, né? Que é esse fenômeno de associar o Bitcoin a uma ferramenta divina, a algo criado por Deus, a quase a adoração ao bezerro de ouro, né? É como Satoshi ter sido um enviado de Deus, ou seja, o próprio Jesus que voltou, algo assim. E isso tem crescido, né? Crescido por uma série de fatores que vamos elencar aqui, mas acho que há uma sinergia entre o perfil psicológico do maximalista de Bitcoin e o fundamentalista religioso, né? Que ele Cara, precisa ignorar muita coisa, né, para estar em comum. só para constar, não, na boa, é porque por sorte, você não teve contato. Mas o maximalista de Ethereum, meu amigo, o cara também é chato. Mas não, é porque eu acho que a gente fala para uma bolha mais pro lado, né, como é que fala? Do libertarianismo, né? O pessoal de Ethereum não tá nem aí com o libertarianismo, né? Eles gostam de ser subsidiados da BlackRock, né? Uhum. Do JP Morgan, na verdade. Mas sei lá, né? Talvez a gente lida mais com maximalista de Bitcoin, mas, cara, todo maximalista é chato. Todo, sem exceção, não tem jeito. Mas vamos lá. É, acho que tem essa questão do culto ter sido tão difundida. Acho que ela começa com. Não é um dos casos, né, sozinho, porque a gente tem outras moedas que o criador é um pseudônimo, mas eu acho que esse fato ajudou a essa narrativa religiosa, né, que ter um criador pseudônimo que não teve interesse, que diz que a concepção é imaculada porque não mexeu nos bitcoins. Ou seja, se uma carteira de Satoshi se move, imediatamente. Não é que imediatamente vai cair a narrativa. Ela já caiu por uma série de outras coisas, mas aí a hermenêutica muda, entendeu? E essa narrativa adaptativa é muito comum de religiões que tendem a se expandir ao longo dos séculos, né? E digo isso por um próprio exemplo bíblico que Adão e Eva entrou na Bíblia depois da conquista dos povos vikings, né? E essa era uma mitologia viking de um homem e uma mulher, criadoras do mundo, e eles colocaram isso como uma parte da criação do mundo para abarcar essa cultura viking e eles se sentirem escolhidos e também fazem parte, olha, agora vocês estão do lado certo, né? Então, fazer essas igrejas aqui, e isso faz parte de uma religião que tenta ser universal, assim como utilizam isso, né, essa figura misteriosa, um messias em cima da origem de Satoshi, como um criador de algo
perfeito, incorruptível e que traz a felicidade e a abundância para todos os homens da terra. E, e essa questão dele ser, né, dessa origem misteriosa, fez ele ser uma. Facilita essa narrativa, né? Facilita essa associação divina de alguém que criou algo tão bom e poderia ser tão rico e abre mão dessa riqueza para mostrar como a rede é poderosa ou algo assim, quando na verdade o cara pode ter simplesmente perdido as chaves e tá desesperadamente procurando elas, né? Eu não acho que seja esse o caso, né? Mas Não, mas né, assim, não saber abre margem para tudo isso. Mas aí cria-se muito dessa narrativa e dessa construção mitológica e divina de tudo em cima dessa premissa de um criador pseudônimo, né? O que não existe, o que pode ter sido enviado por Deus para salvar os homens. é, a parte religiosa, né? A questão religiosa, eu não estou indo contra nenhuma religião, até porque eu sou religioso, mas se a gente for olhar, né, e trazer um raciocínio crítico para a parte religiosa, o que é muito difícil de você fazer, toda religião vai apelar para esse tanto de coisa aí que você falou, né? E Uhum. que talvez é proposital porque isso tira você da lógica, tá? Eu não sou aquele pessoal do Scientology lá, né? De Scientology não, é aquele do É, Tom Cruise lá, aquele negócio de doido lá, não é? cientologia, é isso mesmo. Então, eu não sou desse negócio não, sabe? Mas eu acho que assim, até porque também aquilo lá não tem lógica. Mas eu acho que assim, as narrativas religiosas, elas vão sempre apelar para coisas que não são tão lógicas e por isso que elas prendem a pessoa. Entendeu? Então, Sim. é só É, você aplicar isso para o Bitcoin, vai dar a mesma coisa, tá? é, esse cenário mais misterioso permitiu que criassem dogmas, né? E aí os maximalistas se tornam portadores de uma verdade universal, que o Bitcoin é o único caminho para a verdadeira liberdade financeira e todas as outras criptomoedas são desvios ou imitações imperfeitas, né? Ou cópias ou mero plágio, porque a concepção imaculada, a escassez digital, ela é única, né? Então todas essas narrativas, elas possuem características próximas e que favoráveis. Então, assim, um público que entende isso e acata isso como uma forma de pensamento, ela é muito facilmente coaptada por fundamentos ou por fanatismos religiosos. Então é muito fácil se apoderar desse discurso por falsos profetas, por pessoas que utilizam desse canal religioso para extorquir, para obter vantagens financeiras, para agregar esse discurso ainda e potencializar um público que, que passa a ter ideias parecidas, né? Então, se a pessoa que acredita ser portador de uma verdade universal e que tudo que acontece será centralizado no sagrado do Bitcoin, se você associa isso com o sagrado de outra pessoa, você cria uma conexão que consegue juntar essas pessoas de forma mais facilmente, né? É mais fácil e maximiza a narrativa e aumenta o número de pessoas
que eu diria doutrinadas a acreditar que a superioridade moral de uma moeda é capaz de existir, né? De uma ferramenta é capaz de ter moral, que o Criador é associado a passagens bíblicas e de Jesus, né? E pode ser realmente o Filho de Deus a ter criado uma ferramenta para libertar as pessoas do demônio que se tornou o Estado, e essa associação também vem sendo feita ao longo dos anos. É anterior ao Bitcoin, lógico, né? Mas já é uma associação. E aí se consegue se associar isso e fazer que a narrativa do Bitcoin de ser uma verdade financeira universal passa a ser uma verdade indissociável, porque aquilo foi espiritualizado, ou seja, foi criado por um ente divino ou por uma inteligência superior e sobre-humana. Então, cria-se um ar divino disso, e você consegue, com isso, aumentar consideravelmente a base das pessoas que acreditam nesse discurso. É aquela grande questão, né, cara, de você criar comunidades, né, de você criar o culto e tudo mais, né? Se você for olhar, né, e eu vi isso numa palestra, não lembro quem foi que falou isso, né, mas se você for avaliar é, essa ideia de criação de comunidade, de você juntar as pessoas, né, que aí você consegue rentabilizar e ter engajamento e blá blá blá. Se você for olhar, o maior culto que tem hoje, né, a maior comunidade que consegue fazer isso é a igreja, por exemplo, né? Porque a maior parte do mundo é católico, né? Uhum. Quem fez isso muito bem são eles. Então, assim, essas narrativas, essas práticas, né, de você ter que estar toda hora lá, né, ajoelhando que tem um negocinho lá que você tem que ajoelhar, né, uma parada assim, né? Uhum. É isso, é você criar esse culto, é você criar. Tudo bem que hoje a gente tem várias outras igrejas, né, e tal, mas assim, você vai criando isso e você vai incutindo isso na cabeça da pessoa, e aí você joga, né, as mesmas. Cara, lê um livro de code reading, eu não sei como é que. Eu não sei como é que vai falar isso em português também, mas é tipo assim, aqueles caras tem uns caras que não é o cara charlatão, mas o cara ele faz isso, sabe? Ele joga algumas ideias, ele joga algumas narrativas para você que elas são muito abertas, né? E aí meio que você vai se identificando. E eu tenho visto que o pessoal faz isso, né? Só que com a tese do Bitcoin, entendeu? E aí Tipo aquelas coisas de horóscopo, né? Que são frases gerais que isso, servem para todo mundo. isso. Exatamente. Você que é de Sagitário, então o mundo prepara uma coisa nova para você. Aí, puta que pariu. Aí a tiazinha lê aquilo e fala, nó, é hoje. Tipo assim, porra, sabe? Para, cara. Não, É não hoje que tem eu vou nada pular de disso. bungee jump, né? E aí vai lá e pula. Tá vendo? Eu nunca tinha feito isso. Foi o meu horóscopo. Sabe? Não, ainda bem que eu li no jornal e eles falaram que tinha uma coisa nova sendo preparada para mim, sabe? Tipo assim, porra, Uhum. tava nas estrelas, sabe? Porra, não, cara, porra, não é isso. Entendeu? Não tem isso. Então, quando você consegue jogar, né, essas frases, essas narrativas, e repetir, e o principal, né, é repetir elas até que elas se tornem uma verdade na cabeça das pessoas, que é Sim. o que a gente vê, né? Isso, porra, faz com que o pessoal realmente acredite naquilo. E aí você tem essa massa aí de pessoas que fala sempre a mesma coisa. É o quê? Não se investe em ditadura bolivariana. Beleza, tranquilão. Companheiro, concordo com você. Mas como que você faz para não investir mesmo? Ah, tá, É. beleza. Entendeu? Ah, não, eu É. compro Bitcoin, né? Ah, tá. Mas só comprar resolve? Então, né? E essa Não, Coca-Cola aí que você tá tomando, né? Tem 50% é, de imposto. exatamente, né? Não, e Ah, o carrão que involuntário. você comprou, que era R$ 50 mil de carro, R$ 50 mil de imposto. É. Entendi.
Então, assim, tá, você não investe na ditadura bolivariana, você não compra tesouro direto, já top, já é um passo. Mas e o imposto que você está pagando aqui? Ué, mas né, falaram que você não podia gastar, que Bitcoin na hold é eterno. Eterno até quando? Ah, tá. Então, assim, aí você começa a meio que desmontar, né, algumas coisas que são problemáticas porque as pessoas falam elas com um tom religioso, com uma história, com uma narrativa por trás. Existe um storytelling religioso, né, por trás de tudo isso. E aí o cara cria essa narrativa, repete até que ela se torne uma verdade, pronto, você tem o quê? Súditos. É isso. E aí, súdito, você é NPC igual todo mundo, tá? É. E tem um outro ponto também que facilita essa narrativa, né? Que é diretamente ligado como Thomas Hobbes, né? Que descreve o Estado como o Leviatã, né? Que é uma entidade imensa e toda poderosa, né? Mostrando isso como algo demoníaco e que o Bitcoin nesse ponto ele é uma alternativa a isso, porque o Estado, tá vendo? O Estado criou dinheiro fiduciário, aí veio o Bitcoin, que foi criado por a volta de Jesus, né, em nome de Satoshi Nakamoto, e aí fazem essa associação, utilizam de verossimilhança, porque esse discurso cria-se essa associação verossímil, e aí parece tudo fazer sentido, né, de uma forma voltada a um milagre, à religião, e que, de uma certa forma, valide isso. Né? Então, tá vendo? O Estado, ele é um ente maldoso, ele vai querer o seu KYC, ele vai querer a sua identidade, ele vai querer saber o que você está fazendo, o que você não está. E aí você compra Bitcoin e se liberta de tudo isso. Cara, e também assim, tô falando Bitcoin porque é o que mais aparece, mas serve para dizer Monero também, entendeu? Serve para dizer Ethereum, serve para dizer qualquer outra coisa que baseia-se nessa associação verossímil para tentar induzir as pessoas a investirem pela emoção. Essa que é a verdade. Né? Querer que a pessoa encontre um embasamento além da realidade, além de fundamentos, para que faça algo que a gente vai ver que esta fé, né, essa criação desta base de fé no Bitcoin, coloca as pessoas em uma situação de fragilidade maior do que deveria. Principalmente aquelas coisas assim, porque foi depois que o fulano falou tal coisa que aí me convenceu a vender tudo e comprar em Bitcoin. Cara, então você foi manipulado. Assim, não, eu acho que o Bitcoin vai salvar muita gente, tá? Eu acho que assim, a, a tese do Bitcoin é boa, eu concordo com ela, eu gosto. Para mim, tipo assim, é o que faz sentido, sabe? Mas ainda assim, eu acho que isso deve partir de uma análise muito crítica. Eu acho que você pode sim ser como é que fala? Você pode ler uma argumentação de alguém e ainda assim, pô, não, beleza, eu concordei com essa pessoa e ela fez eu mudar de ideia. Eu acho isso válido, porque você está aprendendo às vezes com outras pessoas. A grande questão é que você precisa fazer uma análise boa, porque a realidade daquele cara que está escrevendo para você ler é diferente da sua. Então É, você tem que avaliar esses ponto detalhes, conseguir excelente. aplicar isso e principalmente não se apaixonar. Esse é o principal. Cara, é um ponto excelente que você levantou, porque é, é- este é um problema. É a dicotomia. É o tudo ou nada.
O é ou não é. E não é assim, né? A própria Bíblia fala para você diversificar investimentos, né? Ter mais de coisas de uma, né? Não ter uma única renda, né? Mostra a vida dos reis e tudo que eles tinham, né? E mostrar essa importância de diversificar e, e não estar em tudo numa coisa só, porque é aquilo que vai salvar. Veja bem, existem pessoas que foram salvas pelo Bitcoin? Dá para dizer que sim, né? Pessoas que compraram Bitcoin a $1, acreditaram na tese e hoje colhem os frutos disso, dá. Mas já dá para dizer que tem pessoas que teve a sua vida arruinada por causa do Bitcoin? Também dá. Pessoas que estão presas por tentarem criar ferramentas de privacidade para o Bitcoin, né? Então, É, o Leviatã já botou a mão, sabe? Assim, o demônio já botou a mão nessas pessoas e já prendeu essas pessoas, já tiraram liberdade delas. E as pessoas tendem a olhar só como a panaceia, ou algo que vai resolver todos os problemas. E não é assim. A vida é muito mais complexa que isso, né? Às vezes você vai se ver exposto ao mundo fiduciário e vai falar, porra, que droga, mas você tem que lidar com aquilo, né? Você não mora dentro de uma hardware wallet. Então, se você não mora dentro de uma e você mora dentro de uma casa, isso está diretamente ligada ao mundo fiduciário, a regulamentações estatais, a uma série de coisas assim, né? Você não mora dentro de uma caverna abandonada, você depende de situações da sociedade, queira você escolher alugar a sua casa, queira você comprar uma casa, né? Que eu acho válido, mas enfim, isso a gente diz em outros episódios. Mas você está exposto ao mundo fiduciário, ao tal Leviatã, para uma série de questões da tua vida. A maneira que você tem de olhar a isso e tratar, né, isso de maneira, né, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, é você entender isso de uma forma a tentar facilitar a tua vida para uma série de coisas e deixar as suas crenças a Deus, né? E não a César, né? E não tentar lidar com as coisas de Deus como você no mundo de César. Então, buscar dentro dessa consciência como você pode agir melhor inserido num mundo baseado na realidade, né? Então, ah, não, não acredito que o voto seja algo válido. Tudo bem, é respeitável. Agora, não acreditar que a salvação possa acontecer por outras coisas, ou não acreditar que existe uma possibilidade de você ser coaptado pelo Estado, ser preso, sofrer violência estatal, porque você tem e o Bitcoin é uma ferramenta divina e nada vai me alcançar em relação a isso, aí é uma tremenda doutrinação e que coloca você exposto a um risco desnecessário, né? Um risco de ruína desnecessário, como a gente vê no episódio, episódio número 4, se eu não me engano, nosso, falando sobre risco de ruína, que aumenta a possibilidade de você estar desabrigado, né? Porque você resolveu comprar tudo em Bitcoin e do nada a jurisdição que você está não tomou uma providência de internacionalização, não colocou seu patrimônio em outras jurisdições, não tem um segundo passaporte, pegou tudo por uma fé que aquilo ia ser a melhor e a única salvação, comprou tudo que você tinha em Bitcoin ou na sua criptomoeda divina favorita, e a jurisdição que você está resolveu te perseguir e agora você não tem essa liberdade que você gostaria ou acharia que teria pelo fato de estar
diante de uma ferramenta divina, né? O diabo chegou até você, por assim dizer. E aí você vai pagar muito caro por não ter pensado de forma multifacetada, né? Você achou que era só sim ou não. Isso vai me salvar só por eu ter, não por usar, não por nada. Então, assim, é um reducionismo ideológico que até funciona num QI média 83, mas quando você entende que o ente contra o qual você está lidando tem inteligência ilimitada, tempo ilimitado e dinheiro ilimitado, você precisa ir muito além disso, né? Cara, com certeza. E outra coisa também, né, que essa crença, né, não faz, e que é engraçado, né? Ou você não vê ninguém fazendo um mutirão aí, uma roda de oração para soltar os caras da Samurai Wallet. E aí? E Não, é aí que você quase me sério. fez engasgar que eu tava tomando água, pô. É sério. Não, mas é sério, porque, tipo assim, é, cria-se muito essa narrativa, né, em cima de uma ferramenta que vai libertar o mundo e tal. E assim, eu acho, cara, eu confio demais no potencial do Bitcoin. Mas o pessoal se perde muito na narrativa quando acha, né, que é simplesmente, né, eu, sei lá, fazer essas coisas que eles fazem lá, né, que eles acreditam estar correto, né? Mas ninguém está lutando pelo certo, ninguém está lutando pelo que faz a diferença, ninguém está lutando pela adoção, né, que vai trazer liberdade para as pessoas, ninguém está lutando para que os comércios usem, para que eles sofram menos com a carga de imposto, ninguém está lutando para que esses caras que botaram a cara e foram desenvolvedores e fizeram uma puta de uma ferramenta de privacidade, ninguém tá lutando para eles não ficarem presos, sabe? E aí você tá nessa, seguindo essa mesma narrativa, igual todo e qualquer NPC, que só cumpre o dele, né? Todo dia. E não contribui com nada, né? Acha que tá contribuindo com alguma coisa só porque ele fica lá e concordando com quem tá falando. E o que é pior, né? Exposto a uma coisa só, a um vetor de ataque. Então, tá, obrigado. Tem esse pequeno detalhe que você tinha falado, eu não falei, né? Sim, a grande que tudo bem, o pessoal critica um pouco, né, quando a gente fala de diversificação e tal, né? Mas realmente tem esse pequeno detalhe, né, que o Bitcoin ele resolve muita coisa, resolve, mas a gente já falou isso em outros episódios. Cara, existem outras coisas, né, que você talvez se essa igreja cultuasse não o Bitcoin, mas a liberdade, eu até ia na missa deles. Uhum. Porque ia englobar outras coisas, né? Que é o que a gente, que é essa caixinha de ferramentas aí, né? Para você não depender só de um lugar. E, porra, isso vai desde o básico, cara. Leia O Homem Mais Rico da Babilônia, sabe? Ai, mas é um livro Fiat. Não é não, cara. Porque as teses você pode aplicar na sua vida, aquilo lá vai impedir, assim, ou pelo menos vai te ajudar a não sofrer uma ruína. Né? Então, porra, vai ser menos válido? É claro que não. Então, assim, se a igreja fosse pró-liberdade, a gente estaria falando, sim, igual você falou, de segundo passaporte. Porra, se eu precisar atravessar a fronteira de carro, como que eu vou fazer? É uma conversa válida, tá? Porque em países ditatoriais, vai lá na Coreia do Norte e resolve sair correndo na fronteira pra você ver. Você toma tiro, filho, mas nego não deixa você sair, não. Pois é. Então, assim, são coisas que você tem que avaliar, né? Porra, o passaporte está em dia, vistos, possibilidade de viagem, um caixa separado, porra, gerar sua própria energia, depender menos, né, dessa malha que é fornecida pelo Estado, é, N coisas, são tantas coisas que se você for olhar, tá no combo, né, do pró-liberdade, que não é só o que você cultua aí, entendeu? Sei lá, sei lá. É, e eu acho que o mais perigoso
dessa narrativa, né, já assim, é, é o que ela traz de ilusão de segurança. Então, assim, Tá, se eu estou é bom. com algo divino, se Deus está do meu lado e o diabo é o outro lado, né, que é o Estado, então eu estou seguro porque Deus sempre vence, né? O bem sempre vence o mal. E porque você fez essas associações e vai te dar essa ilusão de que você está seguro, de que esta fé é inabalável, porque você tem essa fé no próprio Deus. E, e dar um exemplo disso, né? É, existe uma questão em Portugal que foi muito problemática, que foi uma solução, uma situação onde um rei português resolveu, ele teve uma visão divina em que ele invadia Marrocos com a força de Deus, e esta força de Deus levaria Portugal à vitória e eles conquistariam o norte da África. E, cara, foi a pior cagada que poderia ter acontecido, porque porque foi o cara tinha filhos? Não. Tinha descendentes diretos? Não. Mas vamos fazer a coisa mesmo assim, porque Deus está do meu lado. E foram pro diabo do norte da África e o cara sumiu em batalha. O que aconteceu depois disso? A o rei espanhol tinha ascendência portuguesa, assumiu o trono, criou a União Ibérica e a Espanha governou Portugal até ter uma nova revolução, né? E aí foi a dinastia de Bragança que assumiu. Mas colocou o país em grande instabilidade, deixou de ser a potência marítima que era, deixou de ser tudo que era, porque alguém teve uma ideia de merda, achando que Deus estava do lado dele e botou todas as fichas em uma batalha sem deixar descendentes, que afinal de contas era Deus que estava do lado dele, e mudou o destino do mundo, mudou uma série de questões do mundo, tirou a soberania e o domínio, a hegemonia que o país tinha sobre os mares do mundo todo, por causa desta falsa sensação de segurança e de fé. Né? Tem que De ver que achar Deus que estava as... do lado dele e do lado do inimigo dele também. Só que estava mais do lado do inimigo do que dele, é só isso. Assim, você tem essa visão, mas você preparar-se para estar errado poderia ter mudado. Não, peraí, deixa eu ter uns dois filhos, esses moleque tá meio grandinho já, né? Assim, já não ter grande risco de morrer, né? Deixa eu me casar primeiro antes de fazer isso, porque, né? Deus colocou isso na minha cabeça, mas não falou a data, né? Não falou que tinha que ser agora, né? Vamos tomar decisões prudentes, né? Assim, tem muita coisa em jogo. Não, simplesmente tomou essa decisão, fez essa cagada toda, colocou todos os territórios ultramarinos e tudo em grande instabilidade, o próprio reino de Portugal em grande instabilidade, e por causa de uma ideia, né, dessa certeza, dessa ilusão de segurança causado por uma fé cega. Então, se isso pode acontecer com grandes reis, com grandes dinastias de reis que tiveram grande sucesso no passado,
Imagina para algo que tem 15 anos de existência, É. né? E que salvou ou criou muito menos riqueza do que você ter descoberto continentes novos, rotas marítimas novas e levado a riqueza secular da sua nação. Se isso pode acontecer com alguém neste nível de importância, imagina com você, que é um ilustre NPC, que está sendo levado por um discurso manipulador e está munido desta ilusão de segurança. Tipo, se o Bitcoin cair muito, eu vou comprar mais. É porque Deus está do meu lado, porque foi criado por próprio Jesus e não sei o quê. E os que não têm fé vão abandonar isso, mas eu vou continuar. Né? Esse é um dos motivos, inclusive, que eu acho que o Bitcoin não cai a zero nunca, porque já tem uma base doutrinária que não vai deixar isso acontecer. Então eu sei que pelo menos zero não chega. A grande questão, o que eu quero saber é: você já deixou o seu dízimo lá na wallet nova? Tem que deixar, viu? Eu tô dando uma olhada, né? Eu acho interessante. Eu acho bem interessante o sistema. Tá bem construído. Ele alinha direitinho com a narrativa. Achei É, legal isso. é, Achei, achei uma boa forma de tirar dinheiro em cima de uma narrativa. mas é normal. Enfim. Mas fica esse desafio, né? Da autonomia e da soberania real da compra pelo discurso religioso, né? Que é essa ilusão de liberdade ou essa ilusão de que nada vai acontecer porque você tem Deus do teu lado ou de uma criação divina do teu lado, quando se percebe que uma autonomia, uma soberania real, ela envolve muito mais complexidade do que isso, né? É Uhum. sobre muitas vezes entregar um braço, saber que tem momentos em que você vai perder, aonde você perde menos, aonde você é obrigado a fazer o que precisa fazer em relação a situações estatais, porque a vida é mais complexa do que comprar e segurar algo e não ter onde morar, por exemplo. Então, tem momentos em que você precisa se identificar, tem momentos que você precisa do KYC, tem momentos em que você precisa do crédito estatal para utilizar isso, até como forma de estratégia para ter mais soberania. Então, é saber compartimentalizar tudo isso e entender que não é só sim ou não, não é só Deus e o diabo. Quisera eu que a vida fosse sim ou não, né? Um maniqueísmo, tudo ou nada, que seria realmente mais fácil de viver, mas a coisa não é assim, né? Não é simples assim. Vamos para a notícia? Cara, vamos. E a notícia vai muito bem. Ah, assim, eu acho que vai permear, né, essa grande questão da gente cultuar as coisas, né? Que eu não sei se você viu, até me mandaram isso no privado. A nova série da HBO que vai revelar a identidade de Satoshi Nakamoto. Você viu essa palhaçada? Cara, para não dizer que eu vi um trailer ontem, mas era um trailer assim, super falando de documentário, de Satoshi e tal, né? Aí falava bastante do Adam Beck, enfim, mas não vi mais nada sobre isso. Cara, é isso aí. Era esse, né? Descobrimos quem é Satoshi, fizemos um documentário, vamos contar no final. Eu acho que eles vão farmar audiência para ganhar algumas visualizações e no final ter uma informação não nada distante do que a gente tem hoje, que a gente imagina muito, sei lá, eu acho que é o Ralphine, eu acho que é não sei quem por conta disso, tá, beleza. É só isso. Né? Eles vão apresentar vários motivos pelos quais
é tal ou qual pessoa. Enfim, a grande notícia, a grande questão da notícia é esse culto, né, que a gente às vezes cria as coisas, que às vezes a gente meio que não percebe, né, que, sei lá, cara, essa cultuação ela é muito sem lógica, sem análise crítica, porque imagina se realmente descobrem quem que foi o Satoshi Nakamoto e descobrem que o Satoshi Nakamoto, sei lá, é o Elon Musk. Cara, alguns caras vão adorar ele, vão usar o Twitter para tudo, outras pessoas vão odiar e aí vai parar de usar a plataforma só porque o criador é o Elon Musk. Sabe? Tipo, vão parar de usar, na verdade, o Bitcoin só porque o criador do Bitcoin é o Elon Musk. Sabe? Tipo assim, é uma parada que eu acho meio boba, sabe? Primeiro, você querer saber quem é Satoshi, e segundamente, você mudar a sua postura acerca do Bitcoin depois de você saber quem é o Satoshi. Entendeu o que eu tô falando? Sim. É, aí se descobre mesmo. Pronto, aí é uma das pessoas. E aí a narrativa vai ter que ser adaptada, né? Porque é sempre assim, né? A narrativa da fé, ela passa por adaptações, aí vai ter os descrentes. Não, eu ainda acredito que foi Deus e não sei o quê, e tá, né? Uma, pessoas que acreditam que a Terra é plana e que assim a coisa vai seguindo, né? É. Mas acho que a questão é, independentemente de quem fez, eu acho que hoje no Bitcoin a gente tá num problema maior no sentido de quem está mantendo assim, né? Como assim? Quem está permitindo que pessoas sejam presas por uma fragilidade de blockchain aberta? Quem está mantendo assim para deixar tudo cheio de KYC, de compliance para todo lado? Quem está mantendo assim para deixar a mineração centralizada? Quem está mantendo assim para impedir que transações sejam incluídas em bloco por OFAC compliant? Quem são essas pessoas que estão mantendo um Bitcoin assim, apesar de todas as fragilidades que estão sendo mostradas à torto e à direito? Né? É. Acho que essa pergunta ela passa a ser mais relevante, até porque o próprio Satoshi em 2010, como você muito bem levanta num post explicativo sobre isso, fala que existem situações que ele queria deixar o Bitcoin mais privado. E isso não foi feito em nada do que ele disse. Né? Foi feito em outra, né? Basicamente no Monero. É. Mas não foi feito. E por que isso não foi feito? Quem foram esses entes que, de uma certa forma, nas sombras, mantiveram esse protocolo frágil assim mesmo, o criador levantando importantes hipóteses e que se concretizaram muitas delas já e continua sendo feito assim. Então acho que é mais quem fez começa a perder um pouco de importância para quem está mantendo assim, né? Quais são os interesses? Porque também hoje, se você for olhar, o poder mesmo, ele tá na mão de quem tá mantendo, não de quem criou. O Bitcoin foi Exato, criado para não ter o poder na mão de quem criou mesmo, né? Então, tá valendo, né? exato. É, Bom, mas sei lá. é isso. Vamos chegando a no final de mais um episódio. Mande isso para aquele seu amigo que reza com a imagenzinha de Satoshi, bonequinho do Bitcoin todo dia antes de dormir. Manda para ele. Talvez ainda tenha salvação, ou talvez reforce ainda mais a fé cega dele, né, para mostrar que está longe disso, mas né, a fragilidade está aí, se expõe quem quer, né? Mas é isso. Ficamos por aqui e tchau.